Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, ao primeiro ano, língua portuguesa. Nessa oportunidade, nós vamos trabalhar as figuras de linguagem. Vocês podem observar aí que esse conteúdo encontra-se no nosso livro didático, no capítulo 9, inicia-se aí na página 111. Então, vamos lá. A gente traz aí esse poema. Ele se encontra também no nosso livro, aí na página 111, vocês podem dar uma olhadinha aí. Minha cama é um veleiro. A minha cama é um veleiro. Nela me sinto seguro, com minha roupa de marinheiro. De noite embarco e sacudo a mão para os amigos no cais. Fecho os olhos e pego o timão. Não ouço nem vejo mais. Cauto marujo, levo em segredo para a cama uma fatia de bolo e também algum brinquedo, pois é longa a travessia. Corremos de noite o mundo inteiro. Mas quando chega a alvorada, eis-me a salvo em meu quarto e o veleiro de proa vem amarrar. O que a gente verifica aí? Eu coloquei aqui, ó, um negrito aqui para vocês, na cor amarela, para a gente já ir trabalhando o nosso conteúdo. Aqui, ó, a minha cama é um veleiro. Tá? Que tipo de figura de linguagem o autor está utilizando aqui nessa frase? Para que servem as figuras de linguagem? Vejamos. Olha aí. Quando dizemos minha cama é confortável, estamos empregando a palavra cama no seu sentido que é comum, no sentido próprio. Entretanto, quando eu lírico do poema afirma a minha cama é um veleiro, sua intenção não é apenas informar como é a cama, mas também construir um outro sentido, uma imagem, uma analogia que expresse com sensibilidade a visão de que um menino tem de sua cama e de uma noite de sono, como a gente viu lá no poema. O mesmo ocorre quando o menino é comparado a um marujo, né, e o tempo de uma noite é transformado num espaço marítimo percorrido em uma viagem. Como se observa, palavras e expressões são comparadas no poema com um sentido novo, com um sentido figurado, construindo assim as figuras de linguagem. Então a gente já está começando aí a entender e a conceituar as figuras de linguagem. Olha aí. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras de sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregados, como a gente viu ali no poema, né? Vou voltar lá para vocês observarem. Olha aí. A minha cama é um veleiro. Tá? Ele faz aqui o uso de uma metáfora, né? Dizendo que a cama dele é um veleiro. O veleiro, na realidade, a gente sabe que é uma embarcação. Então, olha só. As figuras de linguagem são normalmente utilizadas para tornar mais expressivo o que queremos dizer, empregadas tanto na língua escrita quanto na língua falada, e ampliam o significado de uma palavra, suprem a falta de termos adequados e criam significados diferentes. E aí, a primeira figura de linguagem que nós vamos estudar. Só reforçando que todo esse conteúdo está no nosso material didático. Tá? Então, a comparação é a aproximação de dois termos entre os quais existe uma relação de semelhança, como na metáfora, né? Por exemplo, a comparação, porém, ela é feita por meio de um conectivo. Quais são os conectivos que caracterizam uma comparação? Como, tal qual, semelhante a,
que nem, etc. Né? E busca realçar determinada qualidade do primeiro termo. Vamos para os exemplos. Olha aí. Que diz, ó, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Olha só, a chuva, ele faz uma comparação aqui com lágrimas de um céu entristecido. Olha só qual foi o link que ele utilizou aqui, né? Qual foi o conectivo? Como, que expressa, né, comparação do outro. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Ele comparou aqui o trabalho dos artistas, né, dos poetas, com o trabalho de um carpinteiro. Observa aí o conectivo como também mais uma vez aparecendo. Terceiro exemplo. Minha alma é como um pastor. Observa que ele faz uma comparação da alma dele com um pastor. Ele compara a alma como um pastor. Observa aí o conectivo mais uma vez, né, aparecendo. A próxima. A metáfora. O que vem ser uma metáfora? É a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, né, ou de intersecção entre os dois termos. Observamos aí agora exemplos de metáfora. Olha aí. Não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quanto vejo me entristece. Observa aí, ó. Alguém traz nuvem no peito? Nuvem no peito? Não traz. Então, quando a gente usa esse tipo de linguagem, nós estamos nos referindo a uma metáfora. Olha só. Nuvem trago neste peito. Nuvem é no espaço. Olha só o outro. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Olha só. Ele diz aqui, ó, que o pensamento dele é um rio subterrâneo. Pensamento é rio? Não. Professor, mas isso aí não é a mesma coisa que a comparação? Não. Se a gente observar que não aparece nenhum conectivo que expresse comparação. No caso lá, o como, o tal que, o que nem, que foi visto, tá? É como se fosse uma afirmação sem comparar. Olha a outra aí. Sua boca é um cadeado e o meu corpo é uma fogueira. Olha só. Ele faz uma comparação metafórica aqui da boca dele, né, com um cadeado e do corpo com uma fogueira. Mas por que não é uma comparação, professor? Porque, mais uma vez, não aparece o conectivo como o que nem, como a gente já viu anteriormente. Passemos para a próxima. A metonímia é outra figura de linguagem que consiste na substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. Vamos para a prática aí, por exemplo. O que é isso? Olha aí. A metonímia ela ocorre quando substituímos. Olha só os tipos de substituições em que ocorre a metonímia. Substituímos o autor pela obra, no caso aqui, ó, ouvi Mozart com emoção. Na realidade, ele não ouviu Mozart, ele ouviu a música de Mozart. Então ele substituiu aqui, ó, o autor, usou Mozart, pela obra, que no caso, a música. Isso acontece também quando substituímos o continente, que é o que contém, pelo conteúdo, é o que está contido. Olha só. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Olha só, um copo de caipirinha. Na realidade, aqui, ó, o continente, que é o que contém, é um copo, e o conteúdo é a caipirinha contida no copo. Nesse caso aqui, né, ele substituiu o continente pelo conteúdo.
A próxima. Quando substituímos a parte pelo todo. São muitas as famílias que procuram um teto para morar. Observa que ele utilizou aqui a palavra teto, quando na verdade ele deveria ter usado a palavra casa. Mas é comum nós fazermos esse tipo de substituição. Nesse caso aqui, estamos empregando a figura de linguagem chamada metonímia, que é substituindo a parte pelo todo. Ainda, quando substituímos o singular pelo plural. Nesse exemplo, todo homem tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando ele se refere aqui homem, ele está usando de forma geral. Está falando de que? Da humanidade. Nesse contexto aqui, inclui-se homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Tá? Por isso ele está substituindo aqui o singular pelo plural. Quando substituímos o instrumento pela pessoa que o utiliza. Ou então, quando substituímos a matéria pelo objeto. Que é o caso aqui do exemplo. Os microfones corriam atropelando o entrevistado. Quando ele se refere aqui aos microfones, ele está querendo dizer o quê? Que os repórteres que estão utilizando os microfones, né, é que estão atropelando o entrevistado. Continuando. Quando substituímos o concreto pelo abstrato. Olha aí. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. Olha só, juventude aí significa o quê? Jovens. Tá? Eu poderia ter dito aqui, os jovens são corajosos, né? E nem sempre consequentes. Nesse contexto aqui, ele utilizou a palavra juventude, tá? Para substituir a palavra jovens. Quando substituímos o efeito pela causa. Olha aí, ó. Com muito suor, o operário construiu sua casa. Na verdade, a palavra suor aqui quer dizer trabalho. Com muito trabalho, o operário construiu sua casa. Mas ele preferiu utilizar aqui a figura de linguagem metonímia, substituindo o efeito pela causa. Próximo. Quando substituímos o lugar pela coisa ou pessoa. Olha o exemplo aí. Por que será que todo garçom é paraíba? Observa que ele utilizou aqui a palavra paraíba. E Brasil afora, a gente sabe que a palavra paraíba é empregada para designar os nordestinos. Aqui, sem dizer necessariamente qual estado. Sendo Paraíba é nordestino de qualquer estado do Nordeste. Então, nesse caso aqui, ó, lugar pela coisa ou pessoa. Então, aqui, ó, Paraíba está substituindo, né, o estado do Nordeste. A outra aí, marca pela coisa ou produto. Isso aqui também é muito comum. Olha só, menino, você quer um chiclete? Quando, na verdade, a gente já sabe que chiclete é a marca. E o nome correto é o quê? Goma de mascar. Nesse contexto, ele preferiu usar chiclete. Tem outros exemplos. Costumamos chamar Bombril, quando, na verdade, é a marca, que o nome correto é palha de aço. Gilete, quando queremos nos referir à lâmina, né? E por aí vai. Outra figura de linguagem, a antítese. O que vem a ser uma antítese? É uma figura que consiste no emprego de termos com sentidos opostos. Exemplo: tristeza não tem fim, felicidade sim. Nesse contexto aqui, olha só, o poeta Vinícius de Moraes, ele traz a palavra tristeza e felicidade, que são palavras de significados opostos. Tristeza e felicidade. Outro exemplo. Eu espero uma canção
que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Observa aí os sentidos opostos, de acordar e adormecer. Pode ser rico, pobre, alto, baixo, e outros exemplos. O paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem, né, que ela apresenta um entendimento aparentemente absurdo, né, que ele é resultante da reunião de ideias contraditórias. Parece absurdo, mas se você for observar, tem sentido, especialmente, né, na poesia. Olha só aí exemplos. Para se viver do amor, há que esquecer o amor. Né? Chico Buarque de Holanda. Olha só, aí uma ideia contraditória. Viver do amor e esquecer o amor ao mesmo tempo. Parece uma criação absurda, mas para o poeta não há nada de absurdo. Outra, se você quiser me perder, vai ter que saber, né, me soltar. Ou melhor, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Olha aí, ó. Prender e soltar. Ideias opostas. Próximo. Estou cego e vejo. Olha só, cego e vejo. Parece absurdo? Arranco os olhos e vejo. Olha, como é que arranca os olhos e vai ver também, né? São ideias contraditórias, mas que para o poeta faz sentido. Personificação ou prosopopeia. É a figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a outros seres. A gente faz isso muito no dia a dia. Olha aí o exemplo. A cidade maliciosa de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. Olha só. Como é que uma cidade é maliciosa? Geralmente esse adjetivo ele é utilizado para pessoas, tá? Olhos de ressaca também é atribuído a pessoas. Olha, guardou a vontade de andar nua. Como é que uma cidade anda nua? Tá? Andar nu ou nua é uma atribuição dada aos seres humanos. Por outro exemplo, com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Como é que a lua vai se tranquilizar? Ela tem cérebro? Não tem. Então aqui é uma atribuição, né, de seres humanos dado à lua. Prossigamos. A hipérbole. A figura que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia. Olha aí, ó. Na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Com essa expressão aqui, morrer de medo, é causando, né, um certo exagero, que ela tem muito medo. Mas ela não morreu, ele não morreu. Ela rasgou, ou melhor, ela gastou rios de dinheiro. Olha, rios. Poderia dizer o que? Ela gastou muito dinheiro, mas para causar uma ideia de exagero, ela utilizou o quê? Rios de dinheiro. Próximo. O eufemismo. Figura que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Às vezes, a gente quer dar um sentido mais brando para determinada situação, figura de linguagem que devemos empregar é o eufemismo. Olha só o exemplo. Aqueles homens públicos apropriaram-se do dinheiro. Que a pessoa, para não dizer o quê? Aqueles homens públicos roubaram dinheiro, utilizam-se o quê? De uma forma de amenizar, apropriaram-se. Outra. O jovem rapaz partiu dessa para melhor. O que foi que aconteceu com ele? Morreu. Mas para não dar uma notícia tão pesada, disse partiu dessa para melhor. Está nos braços do Pai, foi morar com o Senhor, por aí vai.
A testemunha faltou com a verdade, ou seja, ela mentiu. Para não usar a palavra mentiu, utilizou-se aqui faltou com a verdade, de uma forma mais amena. Próximo. A ironia consiste na inversão de sentido. Afirma-se o contrário do que se pensa, visando a sátira ou a ridicularização. Exemplo. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, percebo como é bem educado. Como é que ele não pediu licença e vai ser considerado educado? Então aqui, considerado uma certa sátira. Outro. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Como é que alguém é mestra na arte de judiar? Aqui também, ironizando. Próxima. O assíndeto. Ocorre quando há a supressão, a retirada do conectivo. Quando a gente forma um período sem utilizar a conjunção. Olha só o exemplo aí. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele assistia, o público continuava. Ou melhor, ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. A gente observa aqui que ele não empregou em nenhum momento a conjunção e. Ele poderia ter dito: o cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Ele parou, quebrou o violão e saiu do palco. Seria uma opção, mas aqui o autor preferiu usar a figura de linguagem conhecida como assíndeto. O que quer dizer assíndeto? Sem conjunção, sem conectivo. Olha o outro exemplo. O velho zunia, as folhas caíam. Olha só. Mais uma vez, não usou a conjunção e. O velho zunia e as folhas caíam. O polissíndeto. O que a gente viu anteriormente, olha, é a ausência de conjunção. E agora, o polissíndeto já vai ser a repetição desses conectivos, da conjunção. Um certo exagero aqui. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. Olha aí o exagero no emprego das conjunções, da conjunção i. Da mesma forma, e a noite é negra, e as estrelas não brilham, e as pessoas mascaram a voz, e a dor, e expõem o rosto ao risco e à solidão. Olha aí o emprego da conjunção i, de forma excessiva. A anáfora é a repetição de termos no início de cada verso ou frase. Repetição de termos, tá? Não a repetição de conjunção, tá bom? Para não confundir com o polissíndeto. Olha só. Era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das situações, era a mais cruel das missões. A repetição dos termos aqui, era a mais cruel das. Depois o areal extenso, depois os oceanos de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. Observa aí a repetição da palavra depois. E a gradação consiste numa sequência de palavras, sinônimas ou não, que intensificam a mesma ideia. Pode ser, ela pode partir da menos intensa para a mais intensa e vice-versa. É uma sequência que dá a ideia de progressão. Olha aí, o trigo, nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Observa aí que há uma
sequência, há uma progressão, né, do trigo. Ele nasce, cresce, vira espiga, amadurece e colhe-se. O outro. Ele chorou, berrou e esperneou. Observa aqui também que tem uma certa progressão. Chamamos isso de gradação. Aí eu quero que vocês deem uma lida no material, tá certo? E podem, qualquer dúvida, nos procurar, tá certo? Até o nosso próximo encontro.